Muito bem. Onde que nós iremos hoje? Web Zoom. E aí pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Francisco e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Web Zoom. No vídeo de hoje, meu pessoal lindo e maravilhoso, nós estaremos falando a respeito de um assunto que vai dar ponta para uns futuros vídeos. Um assunto que eu nunca abordei aqui, pra ser bem sincero, e que eu deveria ter abordado há bastante tempo, porque tem muita relação com o conteúdo do nosso canal, que eu já devo ter falado várias vezes, que é o nosso conteúdo geek, que eu sempre trago com bastante qualidade aqui pra vocês. Por isso, se inscrevam, deem um like, favoritem, porque isso sempre ajuda muito. Muito bem, o assunto de hoje vai ser mangá. Eu decidi fazer um vídeo especificamente para poder explicar as diferenças entre mangá e HQ. Eles possuem diversas diferenças, alguns de vocês já devem saber disso, mas o vídeo de hoje vai ser para poder explicar essas diferenças e algumas que você talvez não saiba, então não saia do vídeo porque você pode se divertir também. Para começar, mangás são basicamente HQs no estilo japonês. O estilo japonês é completamente diferente do nosso de HQs. Coisas importantes que você deveria saber a respeito de mangás. Primeiro, eles são muito mais antigos até mesmo do que as HQs. Enquanto as HQs surgiram apenas no final do século XIX, mais ou menos em 1895, era The Yellow Kid, que era uma HQ que era postada no estilo que a gente conhece atualmente. Era uma HQ que era postada no estilo que a gente conhece atualmente, mas que era postada em jornais, publicada em jornais. E posteriormente veio a se tornar o que a gente conhece como as HQs da Marvel e da DC, que atualmente são muito famosas. Já os mangás, eles surgiram propriamente, assim, o primeiro mangá propriamente dito foi criado em 1814. E ele era pintado à mão, tipo, pintado, não era impresso, ele era pintado mesmo. Mas os mangás apenas começaram a se popularizar na época que começaram a ser traduzidos e consequentemente distribuídos para fora do país de origem deles, ou seja, para fora do Japão, em mais ou menos 1950, que era basicamente essa ideia de globalização, de você ter vários produtos de vários países, realmente começou a tomar um rumo mais concreto. Basicamente depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, era a época que todos os países tinham algum tipo de relação, no caso, o fim da Segunda Guerra, né? Mas beleza. Inclusive, esse assunto é bem importante para outro vídeo, mas a Marvel foi criada apenas por conta desse estágio da globalização, que aconteceu mais ou menos nessa época. É bem divertida essa história, eu descobri quando eu tava estudando sobre o Stan Lee. Mas também existem outros detalhes que diferenciam os mangás das HQs. Para começar, que os mangás eles deram origem a não filmes como a gente conhece, não desenhos como a gente conhece, como os cartoons, mas para os animes e filmes de animes. Por exemplo, Yu Yu Hakusho ou Inuyasha foram mangás que depois se tornaram animes. Ou como o que a gente conhece, ou também tiveram outros jogos que fizeram o processo inverso, que, por exemplo, Pokémon era um jogo e acabou depois virando mangá e anime. O processo como as coisas foram feitas também é um pouquinho diferente, porque na maior parte das vezes as HQs se tornavam filmes, jogos e etc. Já em relação aos mangás, como eles só se popularizaram muito tempo depois de sua criação, eles acabaram vindo de outras fontes. Histórias que já eram conhecidas acabavam por virar mangás. E agora, vamos falar eu tenho que deixar essa ponta aqui pra vocês, porque vai ser muito importante para um próximo vídeo. Um dos jogos que realmente se tornou mangá depois, The Legend of Zelda, que eu vou abordar melhor num próximo vídeo que eu já estou planejando, que são as Perfect Editions de The Legend of Zelda. Por isso, fique ligado. Agora, voltando para essas características que a gente conhece de diferente dos mangás, nós temos também a parte da leitura. A gente conhece o modelo da gente abrir a capa, a gente abre a capa, a parte da frente, e vai lendo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Só que para os mangás é completamente diferente. Você abre de trás para frente e lê da direita para a esquerda e de cima para baixo. Você lê ao contrário.
todos os quadrinhos e balões, eles são dispostos da forma contrária que a gente conhece das HQs. E isso chega a ser uma confusão tão grande que em todos os mangás, pelo menos atualmente que eu já vi, eu nunca vi um mangá que não tenha isso. Tem um aviso na parte de trás, se você abrir ele no método normal, tem um aviso ali escrito a forma como você deve ler o mangá, porque se você ler desse método, você tá lendo de trás pra frente. É tipo você ver o futuro antes de ver o passado, isso não faz sentido. Além da adaptação para outras mídias que a gente já falou, que acontece de uma forma completamente diferente do que é o habitual pra gente, que ao invés deles serem criados como HQs, eles acabam sendo criados de outros métodos e viram mangás, ou às vezes, em alguns casos, vêm como mangás e depois viram jogos e etc. A gente tem o desenvolvimento dos mangás. Ele é completamente diferente nesse aspecto, você tem como ter certeza. Enquanto HQs você vê normalmente 2 ou 5, 7 no máximo de uma mesma história, os mangás eles podem ter literalmente 300 volumes contando toda a história e com um desenvolvimento de personagens muito maior, porque ele não é simplesmente focado no desenvolvimento da história, mas no desenvolvimento dos personagens em si. E é isso que torna os mangás muitas vezes muito mais, como que eu posso dizer, envolventes, porque você conhece melhor os personagens antes de colocar eles na história. E não coloca eles em histórias que sejam especificamente para os personagens. Por exemplo, personagens como Batman e etc, você conhece a base da história deles nas HQs. Ok, porque é focado nisso. Porque essa é a história que você está contando. E se aparecer algum outro personagem, por exemplo, brotar o Flash na HQ do Batman, você não vai ter o desenvolvimento de história necessário para você conhecer esse personagem antes dele entrar na história. Nos mangás é diferente, porque eles contam geralmente a história, eles contam a história do personagem em meio à história do mangá. Isso é uma coisa que sempre faz falta pra mim. Isso é uma coisa que me faz às vezes gostar muito mais de mangás, de animes, do que de vários tipos de cartoon, e é um defeito que eu vejo em relação ao estilo ocidental, que é de você não desenvolver o personagem antes de inserir ele na história. Mas enfim, pessoal, por hoje é só. Eu já contei muita coisa que eu gostaria de contar aqui, na realidade, sobre mangás. A origem geral, porque eu não vou abordar toda a história deles neste vídeo, talvez em um próximo. Mas, por enquanto, eu só queria falar com vocês a respeito de como são os mangás, porque isso é muito importante para os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê like, favorite e se inscreva no canal, porque eu sempre estou aqui trazendo conteúdo geek, como esse conteúdo que eu falo a respeito de mangás, animes e etc. Aqui no canal, sempre está aqui, é esse conteúdo top de qualidade aqui para vocês. Muito obrigado, valeu, falou e